Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos realizando o primeiro café literário do SEASA, que é uma busca na divulgação da doutrina e na participação do nosso centro no processo de divulgação e publicação editorial de livros espíritas. E hoje temos a honra e o prazer de ter Ana Matheus conosco. Seu primeiro livro também, né, Ana? Primeiro livro da Ana, e esperamos que eles sejam muitos, e que, bom, 3 estão garantidos, então você vai ter 3 cafés literários aqui no SEASA, que é uma trilogia, esse livro fantástico, que ela nos vai apresentar hoje, e nós estamos curtindo muito. Que tem uma característica muito interessante no seu livro, que deveria ser uma norma editorial do livro espírita. Ele tem referência cruzada com a doutrina. A cada passagem, é o primeiro romance espírita que eu leio que tem referência cruzada doutrinária. Isso é muito interessante, eu achei fascinante, porque você acompanha o romance espírita e acompanha os fatos que estão na codificação, referenciado ao texto e ao capítulo que você está lendo. Então, isso é muito emocionante. E ter um café literário nos alegra muito, né? É uma busca muito antiga nossa, e nós queríamos muito alcançar isso, e a Ana nos propiciou essa oportunidade. Ela me ajudou aqui a preparar a história, então a idade foi ela que disse. Ana Matheus nasceu em 1960, no Rio de Janeiro, onde mora até hoje. É uma escritora, estudiosa, palestrante espírita. Nélio, ó, nunca trouxemos a Ana Matheus. Diretora voluntária e presidente da SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudos e Divulgação da Doutrina Espírita, integrante da coordenação do 12º CEU, do CERJ, e do movimento interreligioso através do AREX-CERJ, Área de Relações Externas. Integrante da coordenação do Grupo Jovens, com Ivone e Juventude Espírita, apresentadora da web rádio Espírita Cristo Consolador e criadora da página Seara Espírita no Instagram. E ela nos brindou com essa obra muito interessante, fascinante, e que ela vai nos apresentar hoje aqui. Lembrando vocês que vocês estão recebendo um formulário, nós preparamos um quiz que quem responder, quem acertar mais, fizer mais pontos nas nossas perguntas, ganhará um livro e um lindo copo comemorativo do livro Mandarim. Lógico que vocês têm que acertar. E, né, se não acertarem, serão reprovados. Para nós iniciarmos a nossa noite, nossa tarde, né, festiva de hoje, eu vou pedir ao Dionísio, nosso presidente, que leia uma página de preparo, né, como é de bom tom em todo encontro doutrinário, para nós nos harmonizarmos e podermos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Dionísio, por favor. Boa tarde, meus irmãos. Faço minhas as palavras do Alcir. Com relação às referências cruzadas que ele citou, concordo integralmente, e cito ainda as notas de esclarecimento sobre algumas situações peculiares e particulares do ambiente onde a história se processou, onde ela ocorreu, porque o livro tem essas referências cruzadas com a doutrina, como ele falou, e tem notas de esclarecimento para que nós possamos entender algumas particularidades do local, do ambiente, da época, não é? Ou seja, é também uma aula de história para todos nós. Bem, eu vou, como página de preparo para nós, eu vou ler uma página que foi selecionada pelo nosso irmão Mauro, né, que ele extraiu da obra Mais Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, e que foi recebida, né, ou seja, o espírito, o Batuíra, foi ele que na verdade construiu esse texto.
A tarefa na divulgação da doutrina espírita, explicando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, deve merecer nosso maior entendimento e o nosso melhor carinho. É verdade que o pão material remove a fome agressiva do corpo. No entanto, que a gente suprimirá a fome da alma, acalentada muitas vezes na sombra da inércia ou no fogo da prova, senão o esclarecimento espírita, suscetível de asserenar as forças desgovernadas do coração. Vemos naturalmente sensibilizados as multidões dos necessitados de recursos físicos, agitando-se em toda parte, a requisitarem medidas que o trabalho e a assistência podem promover com a segurança do comando administrativo, orientado com o necessário equilíbrio no senso das responsabilidades triviais que conduzem à vida. Contudo, amarga-nos o sentimento contemplar aquelas outras fileiras de necessitados da alma, reunindo muitas vezes os que se verticalizam no traje distinto e na rigidez orgânica impecável, mas que se estiram por dentro nas trevas da revolta e do desespero, da tristeza e da negação, absolutamente desprevenidos de qualquer imunização contra a criminalidade e a bancarrota do espírito nos domínios da saúde moral. Divulguemos, sim, a instrução e o consolo, a paz e o aviso da doutrina espírita em favor dos que jazem fronteiriços à delinquência e à loucura, à enfermidade e à morte, sem razão de ser. Em muitas circunstâncias, a criatura não espera senão uma frase, um apontamento, uma elucidação ou uma bênção verbal, de maneira a forrar-se contra a queda em precipícios fatais. Trabalhemos pela distribuição organizada e metódica do conhecimento espírita cristão, com o mesmo devotamento com que se procura estabelecer um serviço de água e luz. Água viva das verdades eternas, que refrigere o coração humano e lhe restaure as energias da luz da vida imperecível, que arrebate a criatura humana do círculo de trevas em que tanta vez se compraz por ignorância ou desorientação. Recordemos as palavras do Cristo de Deus: brilhe vossa luz diante dos homens, para que os homens conheçam as vossas boas obras, glorificando o Pai que está nos céus. Capacitemo-nos de que ninguém consegue realizar algo de bom sem oferecer algo de si, para que se faça o melhor ao nosso alcance e trabalhemos com Jesus constantemente. Essa é a mensagem de Batuíra para nós e que se amolda muito ao momento em que nós estamos, de divulgação, de estudo, né? E a nossa irmã que está aqui conosco, presidente da SABED, que é a sociedade, são os amigos da sociedade Amélie Boudet de estudos e divulgação da doutrina espírita. Né? E eles estão aqui exatamente por uma obra cujo fundamento, cuja a importância é divulgar a doutrina espírita. Bom, a nossa programação hoje, nós atrasamos um pouquinho. A ideia é que você, Ana, tenha aí aproximadamente 50 minutos. Depois nós teremos um momento de debate entre nós, para que tiremos dúvidas com a Ana, uma conversa com o expositor, né? E às 16h10, 16h15, desceremos para a sessão de autógrafos, né, onde vocês poderão adquirir a obra e ter um autógrafo da Ana, e faremos um encerramento com um grande café, né, literário, que nos brindará maravilhosamente bem e fechará a noite do dia. Bom, para podermos dar início ao nosso trabalho, eu convidarei a Sílvia para fazer a nossa prece de abertura, por favor. E depois a palavra é sua, Ana. Boa tarde a todos, né?
Vamos então aproveitar esse momento de paz, tranquilidade, para elevar o pensamento a Deus e vamos orar juntos, ok? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, mentores desta casa, mentores de nossa casa, Sabed, que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização desse trabalho de divulgação espírita. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada sobretudo, Pai, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na tarde de hoje. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos amigos, nós damos como iniciado o nosso café literário da tarde de hoje. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus. Aninha, você prefere usar o telefone, o microfone assim ou de... Assim está ótimo. Você quer falar sentada, quer falar em pé? Não, aqui mesmo. Aí Está mesmo? muito bom. Então, tá bem. Boa tarde, obrigada, queridos. É um prazer imenso estar aqui, né? Que vocês tenham também um pouquinho de paciência comigo. É a primeira vez que eu vou falar desta forma sobre o livro. Nós fizemos em novembro uma comemoração de 3 anos de aniversário da nossa casa, da Sabed, né? Que é a servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. É uma casa, como a Silvia sempre fala, uma casa bebê. Agora não tão bebê, com 3 aninhos, já está aprendendo a andar, né? E aí nós fizemos um encontro, porque nós comemoramos no dia 23 de novembro, que é o aniversário de Amélie Boudet. Nós fizemos um encontro e lá foi quando nós tivemos, né, a participação aqui dos nossos queridos e surgiu a ideia, então, desse café literário. E o que eu trouxe para vocês é o seguinte: antes da gente começar a falar sobre o livro, como é que ele surgiu na minha vida, na nossa vida, né, e na Sabed? Nós saímos há muito pouco tempo da Covid, né? Como? Epidemia? Pandemia. Isso, pois é, foi da pandemia da Covid-19. E o que aconteceu? No período em que ela aconteceu e que nós tivemos que ficar isolados em nossas casas, nós não paramos de trabalhar. E nós, eu digo nós aqui, nós temos a Silvia e a Nina, que participava também, nós fazíamos parte da direção de uma outra casa espírita. E nós continuávamos estudando, nos encontrando sempre através da internet, né, usando os aplicativos que eram possíveis, que foi o que nos ajudou. Diariamente nós nos reuníamos para fazer oração, nós tínhamos grupos de oração. E nesse período, uma vez eu li uma notícia que muito me afligiu, que era sobre um grupo em São Paulo que ia ficar sem abrigo. Esse grupo era um grupo que abrigava jovens que tinham sido abandonados por suas famílias. E muitos deles acabavam vivendo na marginalidade, na prostituição, porque não tinham para onde ir. E essa casa era uma casa de acolhida. E aquilo me doeu muito. E eu, naquele dia, eu orei pedindo a Deus que se eu pudesse fazer algo, né, que se fosse possível, eu fizesse algo para amenizar esses corações,
os corações desses jovens, né, que estão aqui reencarnando para passar por novas experiências, e num período em que não é nada fácil para nenhum de nós. A gente vive aí a transição e nós estamos num momento de ebulição, né, em que tudo se exalta. E, por experiência própria, eu tive na minha família, né, vou falar um pouquinho de mim para vocês. Bom, eu tenho 5 filhos. Um está no plano espiritual, 4 nasceram do meu ventre e uma do meu coração, né? Então, são os 5. Um deles, justamente que está no plano espiritual, sempre levava muitos amigos para minha casa. Não que os outros não levassem, mas ele tinha uma peculiaridade. Eu tive 3 filhos meninos e 2 meninas. Mas ele, desde pequeno, se mostrava muito mais feminino. O jeito dele, né? A maneira dele se expressar, isso desde de pequenininho mesmo, começando a falar, sempre assim. E quando ele chegou na fase da adolescência, mais ou menos entre os 14 e 15 anos, ele chegou para mim e falou para mim: mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu gosto de menina, mas eu também gosto de menino. Eu sei que eu estou gostando de um menino. E eu falei para ele: filho, para mim não faz a menor diferença. A minha preocupação é com você perante o mundo. Né? A gente já tem que ter um cuidado, normalmente a gente tem que ter um cuidado imenso com as nossas crianças. E aí, quando você vai encarar a vida de uma forma que os outros interpretam como o diferente, né? Aquilo que foge à normalidade, isso em qualquer sentido, é sempre mais difícil. Só que o que aconteceu? Ao longo da vida, ele desencarnou com 22 anos, esse meu filho. Mas enquanto eles cresciam, eu sempre brincava que lá em casa era uma comunidade. Imagina, era eu, o meu marido, primeiro com 4 crianças, depois eu fiquei viúva, e aí veio mais uma jovem, né, uma adolescente, que é a minha filha mais velha, que eu amo muito, muito. Então, nós viramos uma comunidade, né? Eu com 5 adolescentes em casa. Enfim, e aí nós tínhamos as regras, que são as regras que a gente tem que ter em casa, né? Você pode fazer bagunça no teu espaço pessoal, mas você vai ter que limpar a bagunça, o espaço comum de todos nós, a gente tem que manter arrumado, né? Sempre a conversação, um ajudando o outro, enfim. E aí o que acontecia? Quando eu era criança, minha mãe dizia assim para mim: eu não quero que você vá, eu, minha irmã, que vocês fiquem na casa dos outros. Eu prefiro que vocês tragam suas amigas para cá, né? E como na minha casa era eu, né, uma mulher viúva com as crianças, as outras mães não se importavam de deixar as crianças comigo. Então, eu tinha 5, 10, 12, porque cada um trazia um amiguinho ou 2, e assim, né, eles cresceram sempre com as brincadeiras que nós fazíamos juntos, costumava muito fazer joguinhos com eles, mímicas, uma série de coisas assim. E assim nós crescemos, eu brincando sempre que nossa casa era uma comunidade. E não por acaso, meu filho, quando chegou na época do 2º grau, é 2º grau ainda, né, que a gente fala, né? Ele foi estudar no Pedro II e fez outros amigos lá. E eu conheci a mãe de um dos amigos, que é minha amiga até hoje, e que ela abrigava jovens que as famílias não aceitavam, né?
Eu estou contando isso para vocês pelo seguinte, o meu filho, não só ele, os outros também, claro, todos eles, me fizeram crescer muito. Mas essa pessoa, essa mulher, e essas crianças, esses jovens, que hoje em dia estão aí na vida, alguns são artistas, tem juízes, tem médicos, tem vários profissionais que vivem hoje muito bem, são íntegros, sabe? De boa índole. Não foi a questão da sexualidade que fez com que eles seguissem caminhos diferentes. Tinha um rapaz em especial que a família tinha uma situação muito boa e ele tinha tudo de material, desde que ele não frequentasse o grupo familiar, porque tinham vergonha dele. Então, ele tinha tudo desde que ele ficasse afastado. E o carinho eles recebiam, então, nessas casas, que a gente brincava que a casa dessa minha amiga era a casa da parede azul, que eles pintaram uma parede de azul, porque gostavam ali de fotografar, de fazer teatro, uma série de coisas assim. Bom, enfim, com o passar do tempo, o meu filho dizia para mim assim, mãe, eu não me vejo com 30 anos. Falava isso muitas vezes para mim. E eu ficava muito chateada, ficava muito triste, brigava muito com ele por conta disso, dele dizer que não chegaria a essa idade. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que talvez fosse pela quantidade de atividade que ele fazia, porque muito cedo ele começou não só a estudar, a trabalhar, a desenvolver projetos, a se envolver com obras sociais, a fazer muita coisa. Eu imaginei, às vezes o corpo não aguenta, né? A gente vai acelerado aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar num movimento que eu acho que é Borboletas, que é um movimento voltado para o trânsito, que foi a mãe de um jovem também, que desencarnou num evento de trânsito, e ela diz que esses espíritos, eles são como borboletas. Eles vêm realmente para ficar pouco tempo, né? Fazer essa transformação, não só na vida deles como na nossa. A gente aprende na doutrina espírita que, às vezes, eles são completistas, né? Eles vêm por um tempo menor para terminar uma tarefa que eles deixaram de cumprir antes, ou então para se preparar para que possam depois retornar para uma nova tarefa, né? Se prepararem um pouco mais. Não sei se vocês já ouviram falar num livro chamado Três Arco-Íris. Eu gosto muito desse livro, não é um livro assim muito badalado, mas é um livro muito bom. E ele fala de um jovem que estudou 40 anos no plano espiritual para se tornar um neurocirurgião quando ele reencarnasse. Então, aí a gente tem uma ideia, né, de como é que é no plano espiritual o preparo para que essas pessoas que lidam com a gente o tempo todo, né, não digo só médicos, professores, mães, pais, enfim, se preparam para essas tarefas que eles vêm fazer aqui. E aí a gente volta para a questão do livro. Quando nós nos unimos para criar a SABED, a nossa ideia foi o seguinte, a mentora da ideia foi a Silvia, que nós tivéssemos um espaço baseado na Casa do Caminho, como o Kardec nos orientou. Silvinha, se eu estiver falando alguma coisa e você quiser completar, fica à vontade, tá? Que fossem pequenas casas, né? E nessas casas, então, nós pudéssemos estudar a doutrina e praticar a caridade, claro, e praticar a doutrina, né? Exercitar para nós.
Quando meu filho desencarnou, eu fiquei em torno de 1 mês, mais ou menos, um pouco fora de órbita. E depois de 1 mês eu tive um sonho com ele. E ele dizia para mim, não vou contar o sonho todo, né? Não estou querendo fazer ninguém ficar chorando aqui, não. Mas o importante é que ele dizia para mim no final assim, mãe, você tem que continuar. E eu estarei com você quando você estiver numa casa de luz. Cada casa de luz, que são os pontos que nós estamos, né? Nós estamos aqui numa casa de luz, eu estarei com você. E isso me fez, então, continuar. Eu sempre escrevi, desde muito novinha, sempre gostei de escrever, escrevi alguns contos, poemas, comecei alguns livros, nunca terminei. Pouco depois que nós saímos, né, da pandemia e que nós começamos a nos juntar, quer dizer, fizemos 3 anos agora, então foi pouco mais de 2 anos atrás, para os nossos trabalhos, né? Eu falei para a Silvia, eu tenho, acontece uma coisa comigo que eu não sei explicar. Eu sonho com histórias. A sensação que eu tenho é como se eu fizesse um atendimento fraterno quando eu estou sonhando. Né? Eu estou atendendo alguém, a pessoa está me contando a história dela inteira, a vida dela toda ali. Mas eu queria escrever sobre isso. Eu tenho algumas lembranças, aí cheguei a falar para ela, essa aí vai virar um livro em algum momento, não sei quando. Falei, olha, eu tenho uma história assim, 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 só que envolve pessoas da minha família. Pessoas que estão ainda encarnadas. Então, eu acho que eu não tenho coragem de escrever, até porque me afeta muito. E certamente a pessoa, quando começar a ler, vai se identificar, né? Então, eu acho que eu vou começar a escrever uma outra coisa. E eu tenho 3 netos. A minha neta mais velha fez 18 anos agora. Aí eu converso muito com ela, falei com ela, eu quero escrever, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque eu já comecei a escrever tantas vezes e eu não termino. Aí ela me disse assim, olha só, vovó, tem um aplicativo onde as pessoas escrevem, e elas escrevem ali, tem vários títulos, você pode entrar como leitor, ou você pode entrar para escrever, é o Wattpad. E, às vezes, as editoras vão até lá e pegam os autores, né, por ali. Então eu vou experimentar, e se eu não conseguir terminar de escrevê-la? Está cheio de história lá que não terminaram de escrever. É tipo assim, uma multidão de histórias, de todos os tipos. Então, tem histórias que nunca terminaram. A pessoa começou a escrever, desistiu, ficou para lá. Aí eu comecei a escrever. Aí comecei a escrever e comecei a mandar para a Silvia. Falei, Silvia, olha isso aqui. Aí ela falava, eu me lembro, a primeira vez, né, no sonho da Nana. Lembram do sonho da Nana? Quem já pegou o sonho da Nana? Que aí ela me fez um questionamento, ela disse assim, Aninha, eu não sei se isso aí vai muito de acordo com a doutrina, né? Eu não li nada sobre isso. Aí eu disse assim, mas Silvia, olha, lá na frente vai acontecer isso, isso e isso. Eu até estava conversando aqui com os meninos, né? Vocês sabem que é um livro, eu não vou contar o final do livro, claro que não, né? Mas acontece que é um livro espírita. Num livro espírita as pessoas desencarnam, não é? A gente vai assistir um filme, uma novela, não sei o que, todo mundo quer ver o final feliz. Final feliz o que é? Casamento, não é isso? Ou festa, é sempre assim. As novelas terminam com casamentos, com festas, não sei o quê. O livro espírita normalmente termina com desencarne, com a recepção lá no plano espiritual, não é? Então, e eu achava engraçado que eu falava, ela dizia assim, não, eles não podem morrer, eles não podem, lembra, Silvinha? Não. Falei, não, Silvinha, mas eles precisam, porque a gente tem
uma continuidade para isso. Então, e aí essa história começou a ganhar corpo. Mas eu achei, olha que pretensiosa, eu achei que era eu que estava escrevendo a história, né? Falei, não, essa história está vindo na minha cabeça, eu imagino, eu vejo as coisas. Aí eu entrava na história, eu estou digitando, e aí eu estou vendo, imaginando aquela casa, aquele negócio ali. Aí começou com a história da plantação de lavanda. Aí eu falei, plantação de lavanda na China, será que é isso mesmo? Aí fui pesquisar, era. Aí a Silvinha começou a falar assim, Aninha, isso aí está muito esquisito. Muito esquisito. Não é seu, não é possível. Você já estudou isso? Eu falei, não. Eu estudei história, sabe, gente? Estudei história, mas eu gostava mais de estudar a história antiga. Quer dizer, a gente, quando faz o curso de história, é obrigado a passar por todas as etapas, né? História do Brasil, medieval, enfim, por todas a história antiga. Mas você pode buscar especializações. E eu nunca estudei nada voltado para a Ásia. Eu tinha, sim, curiosidade, claro, mas eu não sabia. Então, eu comecei a prestar atenção naquilo que a Silvia estava falando. Realmente isso aqui está muito esquisito. A medicação, assim, tem um médico, ele vai usar medicação, peraí, ele vai usar essa medicação? Aí, será que isso é de verdade mesmo? Aí eu ia lá pesquisar. Era. Que coisa. O que mais me impressionou foi um parto que acontece na história. E é um parto muito difícil. Só que eu vi exatamente como que o parto foi feito, o que o médico fez, qual foi o procedimento, o que aconteceu. E eu fui lá buscar, eu falei, como é que pode isso na China, no século XVII, ter acontecido? Aí lá fui eu pesquisar. Realmente era daquela forma. Eles estavam bem à frente, a medicina muito mais avançada do que a ocidental. Muita coisa que a gente não tem noção, né? Aí eu dei a mão à palmatória, falei, realmente isso aí, esse livro não é meu, estou sendo um instrumento aqui, mas eu não sei quem é que está me ditando esse livro. Eu sei que chegou um momento em que a história era tão emocionante que eu terminava o capítulo chorando. E a gente ficava muito emocionada, meu Deus. Aí você vai dizer para mim, cada vez eu amo mais esses meninos, porque são 2 meninos, os personagens centrais. E eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir chegar ao final dessa história? Porque está apertando o meu coração, é muito forte para mim. Aí resolvi escrever uma comédia, comecei a escrever uma comédia à parte, mas isso para mim, para eu procurar me distrair um pouco, né? Não tem aquela história assim, você está cheio de trabalho, você está querendo um tempo livre, vai arrumar outro trabalho para fazer, não vai? Não é assim que a gente faz? Arruma logo outro trabalho. Arrumei outro trabalho e a gente conseguiu ir à frente. Bom, enfim, depois que nós conseguimos seguir com o livro, ele foi crescendo. E aí vieram as outras histórias, a continuação dele. Por isso é uma trilogia. Esse livro, O Mandarim, é o primeiro livro. Vem mais 2 aí, né, que a gente espera que até o final do ano venha o segundo e no ano que vem o terceiro. Essa é a programação que nós temos, né? Juntar sempre com o aniversário da SABED a publicação, se Deus permitir, dos próximos livros. Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu não entrei exatamente na história. Ela se inicia aqui com o encontro de 2 crianças. 2 crianças que se tornam amigas,
que se reconhecem de encarnações anteriores. Tá. Você está comentando sobre o seu processo criativo, e eu não consegui deixar de me lembrar de Ivone, porque Ivone escrevia assim também. Ela sonhava, vivenciava as histórias, né? Via os partos, fazendo um paralelo, né? Participava da história e depois ela voltava e escrevia. Você vê alguma semelhança nesse processo criativo com o da Ivone? Sim, sim. A primeira coisa que acontece é o sonhar, né? Eu lembro perfeitamente quando eu sonhei com os 2 rapazes. Aí eu não sonhei com a história como um todo. Foi como se eu estivesse sendo intermediária, eu encontrava com eles e conversava com os 2. E a partir dali, essa história começou a aparecer para mim. Então, quando eu sento para escrever, normalmente eu faço isso na frente do computador ou eu escrevo no celular. Às vezes até na Sabed mesmo, porque eu procuro estar num ambiente onde eu me sinta mais acolhida, né? Ou eu faço isso no meu quarto, então geralmente eu faço uma oração e aí eu abro e eu começo a escrever. E aí a história começa a aparecer para mim. É mais ou menos assim, eu vou descrevendo. Eu estou no auditório, eu vejo tantas pessoas, eu tenho um detalhe ali, aí aquilo vai aparecendo para mim. Por exemplo, o Ming acorda, aí eu vejo o Ming acordando, olhando, eu vejo como se eu fosse ele. Eu vejo a cortina rendada, o sol batendo ali, e aí eu vou escrevendo aquilo que eu estou visualizando, sabe? E aí ele cresce. E aí ele cresceu tanto que a Silvia falou assim, não, a gente não vai conseguir, né, colocar um livro desse tamanho, é muito grande. Mas eu fiquei ainda sem saber de quem era. Tá pelo espírito Ying. Por quê? Porque quando eu já tinha terminado, nós estávamos fazendo a revisão, eu estava na minha cama, assim, com as páginas abertas no meu colo, e aí eu vi nitidamente o Y iluminado, assim, sendo feito na minha frente, me mostrando quem era, que era ele, que é um pseudônimo, né? Um pseudônimo por quê? Tem algumas referências históricas no livro. Eu lembro de uma companheira espírita que ela dizia assim, que a espiritualidade é muito discreta, né? Então, algumas coisas não são importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Não é o meu nome, assim, eu sou a Ana Mateus, não é isso que importa. Né? Ele dá um pseudônimo porque o nome dele é um nome conhecido, então não é para ser divulgado, porque não faz diferença para a história. A diferença que faz para essa história é dar esperança e dar compreensão, principalmente às pessoas que não conseguem entender ou se entender, não conseguem compreender por que estão vivenciando aquela situação. Tanto os pais, os filhos, os parentes, ou seja, todos nós, né, que convivemos com pessoas que são diferentes. Todos nós somos diferentes uns dos outros.
Então, é um olhar para que a gente compreenda que isso é natural. Isso não é uma coisa fora da programação divina. Faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. São experiências que nós temos que passar, que vivenciar, para que a gente possa crescer. Para que no futuro nós possamos realmente ser a família universal. E é para isso que nós existimos, né? Para o amor, para a felicidade, para a fraternidade. Pode falar. Você botou aqui, pelo Espírito Yin, Sim. que é um pseudônimo, você já esclareceu. A gente poderia... Aí você disse que aqui você vê as imagens como se fosse assistir um filme. É isso? É. Então, você vê imagem. Ninguém te dita as palavras, ele não é tão ditado. Não. As palavras, o texto em si, é composto por você? É, mais ou menos, né? Mais ou menos porque, na verdade, eu estou descrevendo. É como se alguém estivesse me contando a história. Como se eu estivesse conversando com você, e você está me contando, olha, aconteceu isso, isso, assim, assim comigo. Aí eu vou escrever aquilo que aconteceu com você. Isso vem naturalmente para mim. Entende? Eu não estou criando, Certo. sabe? Você está reproduzindo. É reproduzindo, exatamente. Outra coisa, você já disse que a partir desse tem mais 2, porque a sua amiga colocou para você, quando você passou para ela, né, o que você viu, estava assistindo, a história contada, que tinha muito assunto para um segundo e terceiro livro. Como você coloca isso? E você falou com certeza. Por que essa certeza? Porque quando eu comecei a escrever pelo final. Eu comecei a escrever pelo terceiro livro, que eram as recordações desses espíritos que viveram no que está relatado no primeiro livro, na China, no século XVII. E aí, a partir daí, as lembranças foram se sobrepondo à mensagem atual. Não sei se eu estou me fazendo entender. Por exemplo, eu estou te contando que hoje eu estou aqui com vocês. Mas só que eu estou aqui me lembrando do que eu fiz no ano passado. Aí eu começo a contar para vocês o que eu fiz no ano passado. Então, quando a Silvia disse assim, olha, ele está grande, até porque ele conta várias vidas deles, dá para a gente dividir, eu entendi até onde ia a primeira história. A primeira história se passa totalmente na China. Então, ali está uma história completa. Entendi. Tá. É como cinema novo. Vai do fato de trás para frente. Isso. Cinema novo é assim. Isso, mas não aí é isso? eu tirei. O que eu fiz? Eu peguei o início, retirei, deixei toda a história que eles contaram para mim do período da China e guardei o restante para os próximos livros. Porque aí a gente vai ter uma sequência que a gente pode acompanhar, não vai ficar indo e voltando. Quando chegar no final, no último livro, ele vai fazer referência ao primeiro, aí naturalmente. Mas não te obriga a ter lido o primeiro para poder ler o segundo, ter lido o segundo para poder ler o terceiro. Eles são independentes. É claro que eu quero que leiam todos, né? Boa tarde. Quando começaste a falar, tu comentaste sobre o teu filho. Sim. Tem algum relacionamento entre esse espírito e teu filho? Eu não sei. Isso eu posso te dizer que eu não sei.
eu acho que tem a tarefa, porque uma coisa que é muito importante e eu não falei é que esse livro tem muito a ver com a tarefa da SABED, da nossa casa, que é a tarefa de socorro a espíritos que desencarnaram por suicídio e de prevenção ao suicídio também, principalmente o acolhimento de jovens. Então, isso foi acontecendo no nosso trabalho. Aí nós percebemos que era uma coisa conjunta. E aí eu posso falar para vocês, a gente está aqui numa casa espírita, né? Eu já vi, não só eu, como outros médiuns da nossa casa, o meu filho participando do trabalho na SABED, de acolhimento e resgate de jovens que desencarnaram através do suicídio. Respondi? Ana, eu já li o livro, tá? E gostei muito. Fui me apaixonando aos poucos pelo livro. Mas eu observei que, apesar de você não ter colocado em forma de diálogo, tem muito diálogo. Eles falam muito. E aí, as palavras são suas ou foram ditadas as palavras? Tem lá ele chama o Ming, chama o Ing de coelhinho, entendeu? E aí você via isso era falado para você. Eu via. Tá? Porque tem muito diálogo, ele com a Nana, né? Ele conversando com a Nana, embora você não tenha colocado em forma de diálogo. Né? Não estava lá com os travessões nem nada, mas parecia isso. Né? Eles ditavam o diálogo, as palavras para você ia ouvindo as palavras? Sim, eu vou ouvindo. É que é uma coisa difícil explicar, porque eu não escuto assim. Já aconteceu, né? Eu estou aqui e aí eu escuto falar comigo. Então eu sei que é de fora. Eu escuto dentro da minha cabeça. Sabe? Então eu sei que ele está falando. Eu vejo o sorriso, o jeito, o temperamento de um ri meio assim, meio torto, o outro é mais brincalhão. Então eu vejo essas coisas assim, como se eu estivesse realmente presenciando ali, acompanhando eles. Sim, é como se você estivesse vendo aí, escutando o que ele está falando, e aí você transcreve exatamente igual, né? É isso. Legal, gostei. Eu acho que assim, mas você se sente naquele momento indo para aquele lugar ou estando presente e vivenciando o que eles estão fazendo. É como se você fosse uma observadora da situação que está acontecendo. Isso, como se você fosse transportada para esse lugar e ali você, como observadora, está ouvindo e está vendo tudo que está acontecendo. E depois você traz isso para... Muito parecido com o que ele falou, Ivone, é exatamente isso, né? Ir, observar, ter a capacidade de poder vivenciar aquilo, né? No sentido de ter a possibilidade de ter a sensibilidade de observar aquilo e depois conseguir trazer isso para a escrita. Por isso que não existe o diálogo, porque não é uma psicografia de alguém falando. É o que você viu e o que você ouviu. Isso. Né? É o que você percebeu. E muita troca também. Principalmente troca com a Silvia. Eu tive muita troca com ela, com uma outra pessoa, que é uma jovem, a Letícia Coelho, que foi a revisora técnica, mas ela é espírita também, uma jovem espírita. Nossa, até ouvi essa semana, fiquei muito feliz. Ela está chamando novos jovens para o Grêmio. Ela realmente deu andamento no trabalho, está trabalhando com jovens. Então, ela também ali, ela questionava. Quando questionava, eu perguntava, será que é isso? Aí eu sonhava. Aí eu ia lá e reescrevia. Peraí, está faltando alguma coisa nesse pedaço. Quer ver uma coisa que eu posso falar para vocês? Os livros estão prontos. O segundo livro, eu tenho que escrever muito nele. Eu ainda não peguei nele para escrever agora. Por quê?
Porque o período em que eles vivem na Coreia, eles estão na Coreia num período em que a China está tentando dominar a Coreia. E eu não expandi esse trecho. Eu não expandi. Eu sei o que acontece. É que é como se passasse rapidinho assim, na minha frente. Sabe quando a gente assiste um filme, aí você fica com o básico do filme? Isso. É isso, é exatamente isso. Então eu sei o que acontece com eles, como é que eles vivem, qual é a dificuldade, né? Tanto que desde o início, uma coisa que a Silvia sempre falava para mim, que era que o Ing era mais evoluído. Lembra disso? Ela sempre falava, dá para você perceber, não é? Dá para você perceber, porque, por exemplo, o Ming, ele vai, isso eu posso falar, para quem leu, para quem não leu, ele vai até o caminho do suicídio, né? A ideia dele é essa. Ou ele tem o que ele quer, ou ele prefere não ficar vivo. Aí isso só muda para ele num gancho que aí eu já não posso contar. Quando o pai dele intervém, aí é que ele muda. A cena do incêndio deve ter sido Foi. E sabe qual é a figura mais importante daquela cena do incêndio? É o guarda. O guarda, né? O guarda. Não é o Long. É o guarda. Porque... ele não sabe o que fazer. Não, né? é um sistema de submissão que ele não poderia interferir de forma nenhuma. Só que ele é inspirado ali pela lembrança do filho dele. Então ele associa o jovem que está lá dentro com o filho que ele tem. E isso é que faz com que ele vá tentar salvar as pessoas de lá. Eu imagino, deve ter sido muito difícil visualizar aquela cena e colocar no papel, né? Isso aí, bacana. Mas eu sou muito grata, muito mesmo. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, olha, teve uma hora que eu pensei assim, eu sou muito dramática, sabe? Aí eu pensei assim, meu Deus, por favor, me deixa eu ficar encarnada só até terminar o livro. Eu sinto uma dorzinha, eu já falei, eu vou morrer. Não, espera um pouquinho, só até terminar. Isso, queridos, tudo bem? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, pode falar. Ô, Ana, boa tarde. Boa tarde. Independente do processo, como você vem explicando, a produção artística independente, de um modo geral, você recebe a inspiração. De um modo geral, independente da maneira como você está explicando, diferenciada e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, no mundo onde o aspecto físico, o sexo desvairado, né, a preocupação com o corpo, de um modo geral, sobressai, né, sobrepuja a importância dos sentimentos enobrecedores, né, que nós necessitamos. Independente disso, um livro que fala sobre amizade e amor não é cafona e nem é piegas. Ele é necessário, né? Então, eu queria dizer a você o seguinte, obrigado pelo livro. E segundo, você comentou sobre o processo. É diário? Foi diário isso? O Ing, por exemplo, você falou que o Ing, talvez você não tinha ideia se tinha contato ou tinha alguma coisa a ver com o filho. Mas contigo, qual foi a sensação? Você acha que já teve essa sensação de contato com eles em outras oportunidades? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu me lembro que eu vi uma cena... Ele não tem nada a ver com o livro, nada, de um ator que ele pulava assim, imitando um coelho. E eu me lembrei que o meu filho fazia isso. E às vezes eu ficava olhando para ele, porque ele era muito grandão, né? Eu sou pequena, mas ele puxou o meu marido, ele era
altão. Aí eu olhava e pensava, meu Deus, essa criança não está preparada para o mundo, porque como é que vai encarar o mundo desse jeito, né? Devia ser fácil, mas não é. Então, acho que pode ser. Mas, com a pergunta que você fez, eu me lembrei foi do seguinte, eu tenho sentido muito a presença de um outro espírito, muito mesmo, a gente até tem conversado sobre isso. Por quê? Porque existe um quarto livro, que é uma outra história, que não tem nada a ver com essa, e que eu sonhei com essa história no ano passado, não lembro quando, início do ano, não lembro. E depois ele começou a aparecer, e eu já vi muita coisa dessa história, muita coisa. Então, a sensação que eu tenho é de que quem está me contando a história não é o tempo todo, mas está volta e meia comigo. Quer dizer, é um outro processo já. Né? Não é que eu abandone esse, porque esse ainda não terminou. Então, tem que procurar conter a ansiedade para poder fazer uma coisa de cada vez, né? Mas leva tempo de preparo, leva muito tempo. É isso. É claro que você falou sobre alguns momentos marcantes aí desse processo todo de criação, né? Houve algum momento emocionalmente marcante durante a escrita do Mandarim que você poderia compartilhar com o público? Ou seja, um que seja mais marcante, aquele Sim. que você coloca como um ápice. Houve um momento em que havia um caramanchão que era como se fosse um lugar de fuga para o Ing, um lugar onde ele gostava de ir. E tem um trecho em que ele achou que ele estava acordado ali, mas ele não estava. Ele estava em desdobramento. Quando o Ming encontra com ele ali, e os dois choram. Ali eles choram porque eles compreendem que o sentimento deles ia além daquilo que poderia ser e que era impossível para eles ficarem juntos. Então, acontece um choro, uma entrega do Ing, chorando, e o Ming tentando esconder dele, que também estava chorando. Eu terminei aquele capítulo chorando muito. Muito, muito, muito. Porque a partir dali eu não sabia o que ia acontecer. Eu ainda não sabia a história toda, mas eu já sabia que não teria como eles continuarem juntos. Que a ideia dele, por que é um mandarim? Qual é a base da ideia? Né? A ideia era que havia um sistema de casta, como ainda acontece em vários países. Né? A gente pensa que está evoluído, mas a gente não está muito, não. A gente está bem atrasadinho ainda. Então, o sistema de casta era o seguinte: eu só posso ser amiga da Silvia se ela tem a mesma casta que eu. Senão, eu vou ser serva dela, entendeu? Eu não vou ter um vínculo de amizade. Na realidade tem, porque não tem como você se distanciar. E a ideia de se tornar um mandarim era porque supostamente, eu digo supostamente, porque a gente entende que isso acontece até hoje, o mandarim, ele era eleito através de um concurso público, que era aberto, inclusive, para os camponeses, ou seja, qualquer casta poderia fazer aquele concurso. Mas aí a gente pensa o seguinte: eu tenho posses, eu dou a melhor base de ensino para o meu filho, ele vai fazer essa prova. O meu servo não tem, o filho dele não tem como se instruir. O filho vai fazer a prova, tem condições de competir? De passar? Então, era justamente isso.
né? A ideia do mandarim é que o mandarim pulasse as castas, porque seria a única forma de conseguir um cargo que equilibrasse a amizade entre os jovens. É isso, né? Tudo bem? Muito obrigada, gente. Obrigado, Ana. Maravilhoso. Estamos emocionados aqui. E foi muito lindo. Bacana. Então já tem o segundo compromisso marcado, que é o segundo livro no final do ano. Você já sabe que você estará aqui conosco, porque aqui é compromisso. Terceiro ano que vem está compromissado. Em público. Então não tem conversa. Eu acho que nós todos estamos muito felizes. Foi uma experiência riquíssima. Muito bom ouvir você. E nos inspirou mais ainda. Você falou uma coisa, eu vou só para encerrar, porque nós vamos fazer agora a parte de autógrafos lá embaixo, né? Em que ela vai receber todos vocês. E o café, claro. O café é fundamental. E o São Pedro está roncando aí, né? Ele está avisando, está na hora de terminar, eu vou mandar água. A prefeitura também. Você comentou uma coisa que me marcou muito, e você enfatizou hoje, e que me lembra muito Kardec, né? Quando você descreve, e aquela cena é muito bonita, do parto, que o médico intervém e salva a criança, e você vai checar, isso é metodologia científica. Kardec fez isso, né? Os médicos comunicavam, psicografavam, e ele ia verificar a autenticidade daquela informação. Isso dá muito valor à obra, porque é uma obra que você escreve através de comunicação mediúnica e vai verificar a autenticidade daquela informação, o pensamento. Isso dá valor e fortalece. Foi a construção da nossa doutrina, né? Baseada em metodologia científica de verificação sistemática de todos os fatos que eram comunicados. Se havia concordância, não havia concordância. Então, isso dá um valor. E essa passagem me impressionou e você confirmou isso para mim. E fiquei feliz demais de ouvir você. Bom, então não temos mais como agradecer. Vamos descer. Por favor, Sandra, vem cá. Não, você. Sandrinha, a Sandra é impecável. Quando ela faz cada coisa maravilhosa. Então, Sandrinha, por favor. Uma lembrança do SEASA para você, por ter nos visitado. E nós, antes de descermos para os autógrafos e para o nosso lanche, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a espiritualidade superior, nossos mentores, nossos amigos que nos inspiram, nos animam nessa caminhada dos nossos desafios terrenos, da nossa caminhada para o futuro, para a luz, para a paz. Jesus, meiga amado Mestre, que a sua presença seja permanente nos nossos corações, orientando nossos passos, orientando nossas atitudes, orientando o nosso caráter, para que possamos ser realmente cristãos. Graças a Deus. Então, todos convidados a descer e poder receber um autógrafo da Ana, lá embaixo.